Oi, pessoa, tudo bem com você? Eu espero que sim. Se você não me conhece, muito prazer, o meu nome é Camila. Seja muito bem-vindo ao meu canal. O vídeo de hoje é o tradicional Decora Mais Fala do domingo, em que eu decoro meu planner e falo com você sobre algum tema específico. O tema de hoje é como dar conta de tudo. Será que isso é possível? Vamos descobrir? Se você é novo por aqui, já aproveita para se inscrever e ativar as notificações, assim você não perde nenhuma novidade. Novo ou antigo, já aproveita para deixar o like, tá bom? Vamos lá? Então vamos lá. Antes de começar, um recado. Se você é uma das pessoas que está esperando ansiosamente pelo vídeo do Cantinho Novo na Casa Nova, já vou te adiantar que essa semana sai o vídeo novo. Vai sair o vídeo do Cantinho, então se você está muito curioso, muito curiosa, aproveita, já se inscreve, ativa as notificações que aí você não perde o lançamento, tá bom? Então, vamos lá, né? Vamos falar sobre como dar conta de tudo. Antes de entrar propriamente no assunto, eu preciso deixar bem claro que eu não sou uma profissional dessa área, né? Eu não sou coach, eu não sou consultora, não sou nada disso. Então, não espere que eu vá te dar um mapa mágico de como fazer isso dar certo, tá? Porém, eu tenho muitas atividades e eu tento dar conta de tudo, né? Na sociedade em que a gente vive, a gente é muito pressionado de forma recorrente para ser mais produtivo, para ser mais efetivo, todo o tempo produzir, né? Então, a gente acaba ficando nesse looping de pensar que a gente precisa dar conta de tudo. Do trabalho, da casa, dos filhos, da família, enfim. Um pouco mais até as mulheres do que os homens, mas todo mundo é pressionado nesse sentido. Então, eu vou te dizer como eu faço para dar conta de tudo. E se isso se encaixar na sua vida, que bom! Eu espero te ajudar com esse vídeo. Então, vamos lá. Para dizer como eu dou conta de tudo, primeiro eu preciso te contar todas as minhas atividades, certo? Então, eu tenho um trabalho regular, 40 horas semanais, ou seja, 8 horas por dia, todos os dias. Eu também tenho... Lembrando que eu exerço esse meu trabalho regular em um cargo de gestão. Cargos de gestão raramente trabalham só as 40 horas, né? Então, eu tenho, teoricamente, as 8 horas por dia, mas muitas vezes, quando você está num cargo de gestão, você precisa também ter um curso de bombeiro, que é para apagar os incêndios, e um curso de engenharia para construir planos de ação. Então, eu tenho aí que exercer um pouco essas funções também, e algumas vezes é necessário que eu seja acionada fora do horário. Então, pode ser que passe das 40 horas, certo? Certo. Então, dito isso, são 40 horas semanais no mínimo no meu cargo do emprego regular. Fora isso, eu senti necessidade de me aperfeiçoar e adquirir mais conhecimentos na minha área de atuação mesmo agora, que é a gestão. Então, eu decidi me matricular no MBA, de Gestão em Saúde. Esse MBA é quinzenal, em aulas online ao vivo, aos sábados, das 8 às 18 horas. Então, a cada 15 dias no sábado, eu fico 10 horas na frente do computador nessa aula online. Quando termina, meu cérebro derreteu e aí eu preciso ficar pelo menos 1 hora parada, sem pensar em nada, com o cérebro vazio, para ver se ele se reconstitui. Fora o trabalho e o MBA, eu senti necessidade também de ficar mais próxima de Deus. Eu sou cristã, né? Professo a fé cristã, e estava sentindo uma necessidade de trazer para a minha vida de forma prática os ensinamentos de Jesus. E bem nesse momento que eu senti essa necessidade, a Silmara, do canal Silmar, lançou o projeto Meu Momento.
E é exatamente isso o projeto, é ler a Bíblia, estudar os ensinamentos e trazer eles para a vida de forma prática. Então, todas as terças à noite, às 20 horas, a gente tem um encontro marcado para fazer esse tipo de estudo, para trazer para as nossas vidas de forma prática os ensinamentos de Jesus. Então, foram 3 atividades aí, né? Meu trabalho, o MBA e o meu momento. Também estava sentindo falta, eu tenho uma lesão discal no disco da coluna vertebral. Então, eu comecei a ter dores novamente. E eu não tenho dores quando eu pratico atividade física. Então, eu já estava sentindo falta de fazer atividade física novamente e decidi retomar. Com isso, entrou também as aulas de musculação, que acontecem 2 vezes por semana, de quarta e sexta. 50 minutos a 1 hora de aula. O que mais? Eu tenho o canal. Pode parecer fácil quando você está assistindo, pode parecer tranquilo o vídeo. Mas um vídeo desses de 20 minutos que você assiste aí em qualquer canal, ele demora mais ou menos 1 hora para ficar pronto. No mínimo, né? Quando a pessoa já tem prática de edição, quando já tem prática de fazer a capa. Ele pode levar de 1h30 a 2 horas, dependendo da pessoa que está fazendo, gravando e editando, para ficar pronto. Então, o canal também é mais uma atividade. Também tem aquelas coisas básicas do dia a dia, por exemplo, a manicure, né? 1 vez por semana, teoricamente, fazer as unhas das mãos a cada 15 dias, mão e pé. Então, essas são algumas das atividades já programadas, né? Trabalho, atividade física, cuidar da alma, cuidar do corpo, todas essas coisas que, de alguma forma, a gente é sempre lembrado de que precisam ser feitas, precisam estar prontas, precisam. A gente tem que fazer e tem que dar conta de fazer. Isso, se você não contar atividades com a casa, né? Porque a roupa não se lava sozinha, a louça não se lava sozinha, a comida não se faz sozinha. Então, também tem essas questões. Eu não tenho filhos, mas eu sou casada, então tem também toda a interação com o meu marido, que é a pessoa que eu escolhi para dividir a minha vida. E também eu tenho, graças a Deus, meus pais vivos, tenho a avó, o vô infelizmente faleceu recentemente, mas a avó tá lá, firme e forte, e a minha tia, que mora com ela. Tenho os meus amigos também, e não são obrigações, não são atividades obrigatórias do dia a dia, mas são atividades, são pessoas que precisam e merecem a minha atenção e o meu tempo e o direcionamento da minha energia. Então, todas essas atividades que eu falei e que você provavelmente deve ter aí na sua vida também, trabalho, casa, se você não trabalha fora, você trabalha em casa, e veja, eu não estou nem falando de um trabalho desses que as pessoas remunerado, né? Eu tô falando que as donas de casa, elas têm um trabalho absurdo, porque não acaba nunca. Nunca vi um negócio desse. Enfim, são milhões de atividades que são nos autoimpostas, no sentido de que nós mesmos escolhemos fazer, ou impostas por essa sociedade que cobra produtividade e eficiência, e você não tem o direito de ficar cansado, você não tem o direito de fazer uma pausa, você não tem o direito de reclamar, porque é isso, é a sociedade da produção, a sociedade do sucesso. Você tem que fazer sempre mais e ter sempre mais para ter sucesso. E aí, nesse processo, a gente acaba se sentindo oprimido, frustrado, acaba sentindo que não vai dar certo, que não vai dar conta. Talvez você tenha até chegado nesse vídeo por causa dessa expressão, dar conta, né? Porque é basicamente como a gente fala, né? Ai, não tô dando conta disso, ai, preciso dar conta daquilo, enfim. E eu vou te dizer agora as 2 estratégias que eu utilizo no meu dia a dia
para dar conta. Se você chegou aqui buscando a fórmula mágica de como dar conta de tudo, essa estratégia eu creio que vai te satisfazer melhor do que a segunda. A primeira vai te satisfazer melhor do que a segunda. Por quê? A primeira estratégia que eu vou te dizer é a estratégia da produtividade. Como dar conta mesmo das atividades. Então, o que eu faço? Como tem, dentro do meu trabalho, tem muitas questões ao mesmo tempo que eu preciso estar atenta, e da minha casa também, né? Tem as contas para pagar, a economia doméstica como um todo, fazer as compras, botar a carta no correio, botar o lixo para fora. Às vezes eu esqueço de botar o lixo para fora. Essas atividades todas, elas demandam energia e foco do meu cérebro. Eu preciso ficar lembrando delas. Então, o que eu faço? Eu faço listas. Eu faço listas no trabalho e eu faço listas das atividades que eu tenho que fazer de casa também. Porque assim eu não esqueço as atividades que eu preciso para aquele dia, para aquela semana. A lista me ajuda porque ela não me deixa esquecer e tira da minha cabeça. Eu não preciso ficar pensando naquela atividade para não esquecer ela, porque ela está anotada em algum lugar. E esse lugar eu vou olhar de novo depois e aí eu vou me lembrar que eu tinha que fazer aquilo. Então, a lista ajuda bastante. Mas precisa ser uma lista que não vai te oprimir, né? Uma lista que você não vai ficar... Ai, meu Deus, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Nossa, não dei conta, não fiz. Não é assim. A lista precisa ser um apoio e não um patrão no seu processo. Aí eu fiz a lista, deu certo o que eu precisava fazer, eu vou ticando. Eu faço uma lista com quadradinhos ou com bolinhas, e aí eu faço um tique na bolinha ou no quadradinho, porque aquela atividade eu já fiz, já terminei. E aí eu coloco ali as atividades do dia, que eu preciso fazer naquele dia. Então, por exemplo, eu cheguei a colocar na minha lista regar as plantas. Porque são coisas que a gente vai esquecendo. Tem 1 milhão de coisas dentro da cabeça, você vai pensar nas outras mais urgentes, naquelas que você considera mais importantes. E nessa, sua planta morre. Então, eu coloco na lista, regar as plantas. Coloco na lista, comprar papel higiênico. Tudo que eu preciso lembrar em algum momento e que não dá para ficar dentro da minha cabeça o tempo todo, eu coloco nessa lista. E fora isso, eu vou ticando. Comprei papel higiênico, tico na lista. Comprei papel higiênico. Reguei as plantas, tico na lista. É muito satisfatório fazer o check na lista, porque você vai se sentindo mais eficiente, você vai se sentindo mais produtivo, você tá dando check nas tarefas, né? Então, isso é uma coisa que me ajuda bastante. Primeiro, para não esquecer nada. E segundo, porque quando você se sente mais produtivo, você, consequentemente, acaba produzindo mais. É estranho, né? Mas conforme você se sente capaz, se sente resolutivo, você resolve ainda mais questões. Você acaba até procurando coisas para resolver. Não faça isso. Não seja louco. Enfim. E então a lista me ajuda bastante. E como eu disse, vai tudo para ela. É lógico que eu não faço listas junto, né? Por exemplo, escrever o documento do trabalho e embaixo está escrito regar as plantas. Não. Eu tenho a lista da casa e a lista do trabalho. Em geral, a minha lista do trabalho fica lá, porque eu não quero trazer ele para minha casa. Mas é isso, né? A gente vai fazendo e vai se organizando conforme é melhor para nós. Então, para mim, funciona muito bem desse jeito. E isso realmente aumenta a minha produtividade. Além disso, eu também pratico, isso até esqueci de falar na minha lista de atividades, eu pratico yoga e faço aeróbico fora dos dias de musculação. Então, eu falei da yoga não para colocar mais uma atividade aí, mas porque na yoga, a professora que eu sigo no YouTube, que eu faço as aulas todas com vídeos do YouTube, ela fala muito de presença, de estar presente. E eu reparei que isso faz toda a diferença. Quando eu realmente estou presente naquela atividade, seja ela lavar a louça, seja ela pôr a roupa na máquina, seja ela escrever um documento para o trabalho,
ou fazer as aulas de musculação, ou fazer a minha aula de yoga, se eu estou presente naquela atividade, eu desfruto aquela atividade e, além disso, eu desempenho com maior eficiência. Então, quando eu estou focada e prestando bastante atenção naquilo que eu estou fazendo, aquilo, se for uma atividade prazerosa, ela me dá mais prazer. Se for uma atividade por obrigação, daquelas que às vezes a gente até procrastina porque não quer fazer, eu fico mais eficiente quando eu estou fazendo aquilo com foco e atenção, e aí eu termino mais rápido e não preciso refazer. Então, para produtividade, as minhas 2 dicas principais são essas: fazer listas e estar focado e presente naquilo que você tiver que fazer naquela hora, naquele momento mesmo. Estar focado ali, estar prestando atenção naquilo ali que você tem que fazer. Isso faz toda a diferença. E a segunda dica, a segunda estratégia, não é uma dica, é uma estratégia que eu uso. Como eu disse no início, eu tô falando de coisas que eu faço, que eu pratico, porque isso funciona muito e dá muito certo para mim. Então, a primeira parte é essa, de como aumentar a produtividade, como aumentar a eficiência, fazendo as listas e ticando elas depois, e foco e presença na atividade que eu estiver desenvolvendo naquele momento. Agora, é muito importante também, e você que caiu nesse vídeo procurando dicas de como ser mais produtivo, talvez não goste dessa parte. É muito, muito importante, é primordial você praticar o auto-perdão. Veja, não é autoindulgência, é auto-perdão. O que é isso? O que é isso? É que você tem que reconhecer que você é um ser humano e que você não vai dar conta. Você pode fazer lista, você pode ter foco, você pode estar presente naquela atividade que você está fazendo naquele momento. Você pode tomar cápsula de cafeína, você pode tomar calmante, tomar ansiolítico, você pode se automedicar, você pode tomar melatonina para dormir melhor, porque você precisa descansar mais o seu cérebro para poder ser mais produtivo no dia seguinte. Mas enquanto você não reconhecer que eventualmente você não vai dar conta de tudo e continuar se cobrando para que dê conta de tudo, não vai dar certo. Porque isso vai ficar te gerando ansiedade, isso vai ficar te gerando frustração, você vai se sentir cada vez menos produtivo, menos eficiente, e isso vai ser ruim para você. Então, é necessário, é importante você reconhecer que sim, você é um ser humano, não, você não vai dar conta, e tudo bem. E tudo bem. Você tem que escolher, olha eu falando você tem, né? Você não tem que nada. Mas vai te ajudar se você escolher atividades prioridade. Então, você fez a lista, essa atividade eu preciso fazer agora, tem que ser imediata, essa atividade pode ficar para depois. Joga na lista do outro dia. Você fez a lista e não conseguiu dar o tique de realizado em todas as atividades que você colocou. Tudo bem, não tem problema, você é um ser humano. Então, as duas estratégias que eu utilizo são essas. Listas e presença na atividade que eu estiver fazendo naquele momento, mas principalmente depois de amadurecimento, depois de muitos processos, eu pratico com frequência o auto-perdão e me acolher, me observar e me entender de uma forma que tudo bem se eu não dei conta de todas aquelas atividades que eu tinha proposto, porque em algum momento eu vou dar conta de tudo e em outro momento não, né? Então, se eu tivesse que dar só uma dica, se eu tivesse que falar só uma estratégia para você, eu diria que a palavra-chave é equilíbrio. Então, depois de muito tempo, depois de bastante processos, depois de frustrações, depois de surtar várias vezes porque não estava dando conta de tudo, depois de vários momentos de até depressão e transtorno de ansiedade, depois de ter passado por tudo isso, eu fiz, claro, terapia, me tratei
E os processos, eles ajudam a gente a crescer e amadurecer. Então, depois de tudo isso, eu aprendi que o que realmente faz com que eu seja mais produtiva, o que realmente me leva mais longe é o equilíbrio. O equilíbrio entre essas duas estratégias que eu utilizo, as listas e a presença para ser mais produtiva, e o auto-perdão e não autoindulgência, auto-perdão, para entender que naquele dia não deu para fazer tudo, distribui essas tarefas que não... Eu distribuo as tarefas que não deu tempo de fazer naquele dia para os outros dias e tudo bem. E pode ser que você esteja pensando agora, nossa, mas e se era uma tarefa do trabalho? E se era uma tarefa que envolvia outras pessoas? Eu também tenho uma tática para escolher as tarefas que eu vou fazer primeiro para ter certeza que elas vão sair certas. Então, eu priorizo. Se é uma atividade que eu combinei, que envolve outras pessoas, por exemplo, tomar um café com as minhas amigas, essa atividade eu não vou deixar para o outro dia. Mas se é uma coisa, por exemplo, lavar a roupa, se eu tenho que escolher entre gravar o vídeo do YouTube ou colocar a roupa para lavar, eu vou primeiro gravar o vídeo do YouTube, porque eu tenho um compromisso com os inscritos do canal. Se eu tenho que escrever um documento para entregar hoje e um documento para entregar daqui 2 dias, mas eu gosto mais do documento daqui 2 dias, tudo bem, mas não importa. Eu tenho que entregar um hoje, então eu vou fazer esse hoje e o daqui 2 dias eu vou fazer daqui 2 dias. Ou amanhã, porque eu tenho mais prazo para fazer, sabe? Então é isso, a palavra-chave é equilíbrio. Tenhamos equilíbrio para que possamos ser tão produtivos quanto gostaríamos. E essa estratégia, como eu disse no começo, essas 2 estratégias são as que funcionam bem para mim. Pode ser que para você não, mas aí você vai conseguir desenvolver a sua depois. Olha só, a decoração ficou assim. São adesivos da Girassóleo, do Clube de Setembro, que era o Florescer. E aí, pessoal, o que você achou da minha estratégia? Me conta aqui nos comentários o que você achou da minha, se ela é parecida com a sua, se você não tem uma estratégia, se a minha estratégia te ajudou de alguma forma. Espero de verdade que tenha ajudado. Um beijo e até o próximo vídeo.